Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. E vamos iniciar com a leitura oficial que está registrado em Salmo 46. Pegue a sua Bíblia na sua casa, folheie ela lá no Salmo 46 e acompanhe comigo essa leitura. Quero lembrar que é muito importante nós estarmos confiando no nosso Deus, porque Ele é um Deus forte, um Deus presente, um Deus que está, mesmo diante da angústia, Ele está presente. Já pegou sua Bíblia? Vamos ler então? Diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor, esse mesmo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz a palavra, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Percebe então como a palavra ela é incisiva? O salmista ele demonstra que esse Deus grandioso é um Deus que nos acolhe, um Deus que está conosco, um Deus que nos abençoa. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que venha abençoar esse culto maravilhoso e que você aí na sua casa possa sentir a presença do Eterno na sua vida e que nós possamos desfrutar de momentos agradáveis, de comunhão, de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Não importa não importa que estamos distantes, estamos linkados pelo Espírito de Deus. E nesse momento, tenho certeza que o Espírito de Deus já está falando ao seu coração, porque Ele é um Deus que cuida de você. Então dê vazão ao Espírito Santo de Deus. E aí mesmo na sua casa, reúna a sua família, chama aí o seu filho, sua filha, o esposo, a esposa, para participar desse culto de adoração ao nosso Deus. E você vai ver as bênçãos de Deus derramadas sobre a sua vida. Para nós que adoramos a Deus, nós vamos fazer uma oração. Uma oração de confissão e arrependimento. Porque uma das coisas que precisamos fazer quando entramos na presença de Deus é reconhecer a nossa limitação. E nessa oração nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor Deus tenha misericórdia. Nós reconhecemos os nossos erros para que Ele nos receba gloriosamente e assim nós possamos ser aceitos por Ele. Arrependimento, perdão. Feche teus olhos. Ore comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença nesse momento, Pai. Não como alguém da mesma altura do Senhor, não, mas como alguém que reconhece as próprias limitações, que sabe que somos pó, que sabe, Senhor Deus, que é ilimitado. E nós estamos diante de um Deus do Senhor que é ilimitado, que é poderoso, que é forte, que é grandioso. E nós chegamos a Ti com humildade agora. Em primeiro lugar, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo nossos pecados praticados nessa semana, que nós tivemos a oportunidade de confessar. Confessamos agora a Ti. E ao mesmo tempo que confessamos, ó Pai, pedimos perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos equívocos, nossos erros, nossos julgamentos precipitados, as iras levantadas. Perdoa o nosso comportamento com o nosso semelhante que não tem respaldo na Tua palavra e ajuda a viver a Sua palavra de fato. Recebe, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, a nossa humilde adoração que é tributada a Ti. Recebe, Senhor Deus, e à medida que o Senhor recebe essa adoração, move o nosso interior, transformando, modificando, dando alegria, dando força, paz, ânimo, e que o Senhor se agrade de nós nesta noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós vamos então agora para nossa primeira oportunidade que queremos dar, né? Nós vamos louvar a Deus
nós vamos dar essa primeira oportunidade. Agora, nós vamos louvar a Deus com a irmã Luciana, que estará louvando o nome do Senhor Jesus nesse momento. Vamos todos adorar a Deus, então, com a nossa irmã Luciana. Luciana, glorifica o nome do Senhor aí com toda energia, toda força, linkado no céu, para que possamos adorar ao nosso Deus. Eleva a Deus em louvor para que nós possamos adorar junto com você.
maravilhoso, glória a Deus. Aleluia, só o Senhor seja louvado na nossa vida. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Luciana. Nós também vamos trazer agora uma oportunidade maravilhosa. Não sem antes lembrar você, meu querido, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. O Senhor está contigo por onde quer que andares. O Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você está angustiado? Você está triste? O que está causando essa tristeza? Será que é a possibilidade de a qualquer momento você ficar enfermo também por conta do coronavírus? Se é isso, você está em angústia, eu vou orar por você nesse momento. Se de repente essa angústia está te dominando, porque é uma enfermidade que você está vivendo ela agora, mesmo que não seja o coronavírus, é oriundo do coronavírus, vamos orar por você agora. E Deus vai te dar vitória. Então, feche os teus olhos nesse momento. E você também intercede por nós, para que todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor Deus ouça a nossa oração e que Ele cure a sua enfermidade para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Todos que estão enfermos aí na sua casa, feche os teus olhos junto comigo, não é? Concentre aí na sua enfermidade. Peça a Deus que venha te abençoar, que venha te curar para o louvor dele. Depois você conta testemunho para a gente aqui no grupo dos irmãos, coloca aí na igreja quando estiver presencialmente, tá bom? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra, tá bom? Vamos orar pelos enfermos agora. Tem alguém na tua família enfermo? É o momento de louvor, é o melhor momento de clamor. Vamos clamar a Deus. Então feche teus olhos mais uma vez. Quem não está enfermo, intercede por quem está enfermo. Quem não está enfermo, ore para que Deus livre você da enfermidade do coronavírus. E o Senhor Deus vai fazer uma grande obra em nossa vida. Amém, amados? Amém? Então feche teus olhos mais uma vez. Oremos. Pai de amor, em o nome de Jesus eu estendo as minhas mãos, Senhor Deus, sem ira e sem contenda. Nesse momento, Senhor, para abençoar as famílias que estão aí nas suas residências, angustiadas, com medo do coronavírus, Senhor Deus, com medo, Senhor, da enfermidade, que pode ser fatal se forem contaminados. Por isso eu peço, livra-os do mal, livra-os, Senhor, da contaminação, faça uma obra maravilhosa, Senhor Deus, em primeiro lugar, curando a enfermidade da alma, esse medo descomedido, esse medo imensurável, essa ansiedade. Faça uma obra maravilhosa e cura para o louvor do teu nome. Também, Senhor Deus, coloca uma blindagem, Senhor Deus, nesse corpo dos teus filhos, para que nenhum contágio seja permitido na vida deles e que eles possam ser grandemente abençoados e saírem curados, com paz, com alegria. Deus de amor, nós repreendemos toda enfermidade, seja ela qual for, para a glória do teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saiba que você é vitorioso. Saiba que você é mais do que vencedor. Não é? Vamos convidar nossa irmã Viviane, a jovem Viviane, com a sua voz maravilhosa, estar louvando o nome do Senhor Jesus. Que ela possa, nesse momento também, doar-se totalmente para que possa louvar a Deus e nos levar a Deus em adoração ao Senhor. À medida que ela louva, você não fica aí só assistindo. Adore. À medida que você vai ouvindo o louvor da nossa irmã, você também vai adorando a Deus e você vai perceber a presença de Deus aí na sua casa. Amém? Então vamos ouvir nossa irmã Viviane adorando o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, irmãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu irei louvar ao Senhor com o hino por tema Ressuscita-me. Toda glória e toda honra seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluias. Ressuscita-me. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? O Senhor Deus tem feito coisa tremenda hoje, eu estou entusiasmado, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus do já, é um Deus do agora, não do depois, mas do agora. Mesmo que você falar coisa do passado, ele é do presente, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele é o Deus do já, do tempo hoje. Nosso irmão diácono Emerson também tem uma palavra maravilhosa para o nosso coração, eu quero convidá-lo para transmitir essa palavra nesse momento. Emerson, está com a oportunidade. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu fui designado aí pelos irmãos que organizam o culto online aqui da Assembleia de Deus Ferrazópolis a trazer uma palavra com o tema isolamento social e as suas consequências sociais. Isolamento é algo que eu não gosto, eu acho que ninguém gosta. O ser humano não foi feito para ficar isolado, o ser humano foi feito para viver em sociedade, né? E nós nos socializamos em todas as nossas ações, no trabalho, na hora de estudar, na hora de cultuar a Deus, independente da religião que a pessoa professe, né? Sempre é em comunidade, sempre é um grupo. Mas agora estamos vivendo aí algo inesperado. Nós não esperávamos viver esse isolamento social, mas estamos vivendo. Eu tive uma notícia esses dias
que eu estava lendo no jornal e eu fiquei sabendo que pessoas que são tripulantes de cruzeiros marítimos, há mais de 100 mil pessoas que estão isoladas dentro dos navios. Não podem sair dos navios, estão fora das nações da onde eles moram realmente, e eles estão lá dentro do navio. E segundo notícias, 2 deles já cometeram suicídio nesse período, né? Então, quer dizer, as pessoas elas ficam apavoradas. Você não sabe a consequência que isso pode trazer. Idosos isolados, sem contato com seus filhos, sem contato com seus netos, ficam aí guardados naquela de fica em casa, para não pegar a doença, né? E isso traz consequências realmente complicadas. Mas, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós como cristãos, nós conseguimos superar todas as dificuldades. Como é que a gente faz isso? A Bíblia tem resposta para tudo. Eu admiro a Bíblia, eu amo a Bíblia Sagrada porque ela traz resposta para tudo. Eu quero ler para os irmãos aqui em Filemão, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. No versículo 9 ele também diz: todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. No versículo 13 ele diz: eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Então nós vemos que Paulo esteve preso. Paulo, um grande apóstolo de Cristo, um grande exemplo, ele chega a falar: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então nós podemos imitar a Paulo. E o que eu vejo, o que eu aprendo com Paulo, meus irmãos, é que Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para pregar aos gentios, ele fez as viagens missionárias, ele fundou igrejas. Mas aí alguém pode pensar assim: agora ele fundou as igrejas e agora ele está preso, ou seja, o seu ministério acabou. Chegou ao fim o ministério de Paulo. Engana-se quem pensa isso. Porque Paulo em prisão, ele poderia ter pensado isso: bom, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora estou preso, é porque Deus não quer que eu faça mais nada. Poderia Paulo pensar assim. Mas nós vemos que Paulo, enquanto esteve preso, escreveu essa epístola de Filemão, escreveu aos Efésios, escreveu aos Colossenses, escreveu aos Filipenses. 4 epístolas ele escreveu enquanto esteve na prisão. Quantas almas Paulo ganhou viajando, fazendo suas viagens missionárias. Mas quantas almas Paulo ganha até hoje através das epístolas que ele escreveu? Creio que Paulo ganhou muito mais almas na prisão do que fora da prisão. Ou seja, meu irmão, a diferença do crente é essa. Pode nos prender, pode nos isolar, mas a igreja continua, a igreja segue caminhando para a glória de Deus. Aleluia! Eu me emociono com Paulo. Meus irmãos, o isolamento social ele existe aí por ser uma determinação, uma orientação da Organização Mundial da Saúde, uma orientação dos médicos, uma orientação dos infectologistas, uma orientação da ciência. E nós como cristãos, meus irmãos, neste momento devemos observar o seguinte: o mundo está olhando o comportamento da igreja neste momento. O mundo está olhando o nosso comportamento nessa hora. O mundo quer uma resposta, e a resposta eles olham para a igreja para ver se a igreja tem alguma resposta. E muitas vezes, meus irmãos, eles estão vendo como é que nós estamos tratando essa situação. Se você está aí na sua casa apavorado, se você está aí desanimado, ou se você está de cabeça erguida dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, como disse Jó. Eu não sei qual é o seu comportamento, mas o mundo está olhando o seu comportamento. O mundo está olhando o comportamento da igreja, o que nós estamos fazendo. Eu tenho visto, meus irmãos, que alguns dos nossos irmãos da nossa igreja mesmo resolveram fazer culto na laje. Coisa linda, estão ganhando almas para Jesus. Aqui na rua da minha casa, nas varandas, teve um dia de nós sairmos para cantar nas varandas e todo mundo cantando hino nas varandas. Quando que fizemos isso? Quando a igreja estava congregando normalmente?
né? Eu vi aqui perto de casa irmãos fazendo culto ao ar livre. Eu vi um vídeo de uma banda tocando na igreja, na rua, banda evangélica, tocando na rua aí nos evangélicos, anunciando o reino de Deus. A igreja não para, a igreja não depende de quatro paredes. A igreja somos nós somos a igreja de Jesus Cristo, aleluia. E nós estamos aí para fazer a diferença. E nós estamos aí, meus irmãos, observando o que os cientistas falam. Fique sabendo de uma coisa, igreja. Nós não somos negacionistas. Nós não negamos a ciência. Aleluia, porque nós vemos na Bíblia que Moisés estudou nas melhores escolas, lá no Egito. Nós vemos que Salomão, ele também tinha formação, ele era botânico, ele tinha conhecimentos enormes, conhecimentos científicos. Nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que tinham conhecimentos científicos. A Bíblia nunca desfez o conhecimento científico. Quando a mulher do fluxo de sangue procurou por Jesus, e diziam, olha, ela já foi em todos os médicos e não encontrou cura, ele não repreendeu ela por ter procurado os médicos. Nós temos na Bíblia Lucas, que era um médico. Meus irmãos, a igreja não nega, aleluia, a ciência. Nós respeitamos a ciência, porque eles são, aleluia, pessoas que Deus colocou para nos ensinar e para nos ajudar. Médicos são para nós usarmos, sim. Aleluia, ninguém despreza os médicos. Cristão não despreza a medicina, nós não desprezamos a ciência. Tem gente por aí agora até pregando uma coisa aí absurda, dizendo que a terra é plana. Nós cristãos, meu irmão, não caímos nessa conversa. Nós continuamos, aleluia, crendo na palavra de Deus como a principal fonte para nossas vidas. Mas a ciência também é fonte de ensinamento para nós. Nós não abrimos mão disso. Portanto, meus irmãos, as pessoas do mundo estão de olho em nós. Querem saber o nosso comportamento diante desse isolamento social. Sabe qual deve ser o seu comportamento? Continua servindo a Jesus, adorando a Deus. Aleluia, como diz a palavra, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Você que de repente só você é crente na sua casa. Aleluia, é hora de você fazer o culto doméstico ainda que sozinho. E as pessoas na tua casa vão ver a diferença, aleluia, na tua vida. E vai ver que você não entra em desespero, que você confia que o Senhor, aleluia, continua cuidando de você em todos os momentos. Então aprenda uma coisa, meu irmão, nós não somos negacionistas. Nós cremos no Evangelho. Nós estamos esperando Jesus. E nós não entramos em desespero em meio ao caos social, porque sabemos que o nosso Pai, aleluia, Ele continua cuidando de nós. Amém? Então esse isolamento social, meus irmãos, nós cumprimos de acordo com o que podemos, o isolamento social. É claro que nós não estamos num lockdown, nós estamos num isolamento social. É pedido a toda a população, fique em casa. E já que você está em casa, adore ao Senhor, a Deus na sua casa. Ore mais, jejue mais. Ah, irmão, tem hora que dá desespero, hora que der desespero, meu irmão, vem para a Bíblia, lê a Bíblia. Dobra o seu joelho na tua casa, ora. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai confortar o seu coração. E você vai conseguir, aleluia, vencer o isolamento social, vencer todas as lutas em nome do Senhor Jesus. Não é hora de desesperar, é hora de adorar a Deus. Daqui uns dias, meu irmão, isso vai passar. Seja que nós vamos ser arrebatados ou seja que o vírus vai embora. Eu sei que uma hora vai passar e nós estaremos juntos adorando a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Um abraço a todos. Amém. Maravilha, glória a Deus. Que coisa tremenda. Esse é um Deus fantástico, né, irmãos? Tenho certeza que Deus está movendo os alicerces aí da sua casa. A sua alma está vibrante, porque Deus é maravilhoso. E nesse dia, nessa noite, o Senhor Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Saiba que não temeremos, ainda que a terra se mude, diz o salmo que lemos nesta oportunidade, nesta noite. Quer dizer, ainda que uma coisa absurda, totalmente fora do comum acontecesse, nós não seremos abalados, porque a nossa fé está firmada em Deus. Meu querido, a tua fé está firmada num Deus que não se abala,
Um Deus que é firme, é uma rocha, mas que ele produz abalos sísmicos em tudo quanto é lugar. Ele pode até fazer a terra se mudar de lugar. Tamanho é o poder dele, mas você não será abalado, sabe por quê? Porque você tem ele como seu Salvador e o seu Senhor. Então, não aflija a tua alma, tá bem? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que os irmãos estejam bem. Estamos, por enquanto, louvando a Deus em nossos lares, pedindo a Deus que tudo isso passe rápido, porque realmente está fazendo muita falta adorar a Deus. Pelo menos eu lá no meu cantinho lá, fazendo o que eu faço de melhor para o meu Deus, que é louvar a Deus com o meu instrumento. Espero que todos os irmãos também tenham uma forma especial de adorar a Ele, de interceder. E realmente faz falta nós adorarmos a Deus em nossa igreja, em nosso templo físico. Meus irmãos, eu vou louvar a Deus com o hino agora. Ele fala muito comigo desde a minha infância. O amigo do Sérgio Lopes realmente fala desse amor imensurável que Deus tem por nós. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele tem cuidado de nós. Não importa, né, de como nós viemos até Ele, Ele nos acolheu, Ele nos fez filhos, e isso já é um motivo mínimo para a gente adorar a Ele. Por mais outras coisas também que Ele faz e tem feito por nós e ainda vai fazer. Amém? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Passado
Deus abençoe a todos. Meus irmãos, você percebe como é gostoso, como é glorioso a cada louvor, como nossa alma é edificada, a cada expressão musical, a cada instrumento, seja de voz, seja instrumento construído, a cada instrumento dedicado a Deus vai falando poderosamente a nossa alma. Nós também vamos ouvir agora uma palavra com o nosso irmão Diácono Ailton. Irmão Ailton, tem uma mensagem, tenho certeza, para o seu coração. Vamos ouvir nosso irmão Diácono Ailton. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me dá de cultuar o seu santo nome juntamente com meus irmãos, por intermédio desse culto online, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa minha oportunidade, irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra de meditação para a igreja que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o versículo 16 e 17, que diz assim: E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu-os, e deu aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito rica, né? Que traz muitos ensinamentos para a gente. Mas o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa passagem na noite de hoje é concernente à multidão. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele pega os discípulos e vai para uma cidade essa chamada Betsaida. E Jesus ele vai para um deserto. Louvado seja Deus. E a multidão, atraída pelos ensinamentos, pelas curas, pelos milagres que Jesus fazia, eles vão até essa cidade. E no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus nos diz que antes mesmo que Jesus chegasse, essa multidão já tinha chegado ali. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e aqui eu quero compartilhar a primeira lição que a palavra de Deus ela me trouxe. Louvado seja Deus. Que o ambiente que Jesus escolheu para fazer essa multiplicação foi o deserto. Louvado seja Deus. E quantas das vezes na minha e na sua vida nós não somos atraídos para os desertos da vida, não é verdade? Cremos que o Senhor tem conduzido, o Senhor conduz as nossas vidas. E, por vezes, nós entramos em situações assim. Louvado seja Deus. Mas o deserto na minha e na sua vida, meus irmãos, é lugar também de milagre, é lugar de conhecer mais o reino de Deus e se aprofundar na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E a palavra de Deus vai continuar dizendo que os ensinamentos de Jesus foi continuando durante todo o dia. Louvado seja Deus. Até que a noite começou a cair, a declinar. Ou melhor, o dia começava a declinar. Louvado seja Deus. E ali os discípulos eles fazem uma constatação, que aquele povo que passou o dia aprendendo de Jesus, louvado seja Deus, está padecendo de fome. E é interessante a gente fazer uma observação aqui, irmãos, que nós sabemos que só consegue ficar no ambiente quem está realmente interessado com o que está acontecendo naquele ambiente. Aquelas pessoas que ficaram o dia todo na presença de Jesus, eles estavam interessados no que estava acontecendo ali. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus fala que eles tinham uma necessidade física. Louvado seja Deus. Eles estavam ali buscando a presença de Deus. Porém, a necessidade física ela chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. O que vocês têm? E eles falaram para Jesus: Senhor, nós não temos, além de 5 pães
e 2 peixes. Louvado seja Deus. E aí a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero deixar para a meditação da igreja, meus irmãos, é que o mundo ele tem se preocupado com o que tem acontecido, né? Nós estamos atravessando essa pandemia, louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas nós vemos, né, que têm perdido a sua paz, né, que têm vivido uma vida de inquietação. Mas nós, meus irmãos, que temos o conhecimento da palavra de Deus, que buscamos o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós temos uma alegria, nós temos uma segurança, nós sabemos que o Senhor Deus ele está no controle de tudo, louvado seja o nome do Senhor, e que em meio a esse deserto que o Senhor está nos conduzindo e que o Senhor nos atraiu, Ele vai fazer um milagre também, Ele pode fazer um milagre, louvado seja Deus na minha e na sua vida. Cabe somente a gente crer, meus irmãos, e buscar conhecer mais sobre o reino de Deus, como a palavra de Deus ela nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor ele acrescenta na nossa vida. Eu creio assim, meu irmão. Eu não sei qual tem sido a sua falta, o que você tem necessitado nesse momento, mas creia que o Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas, meus irmãos. Cabe somente nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor ele acrescenta em nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus proteja e guarde o seu lar. E assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Eu vou com o quarteto agora, lembrando que quem trará a mensagem de Deus nessa noite é o nosso irmão diácono Leandro Avelar. Leandro Avelar, eu tenho ele com muito carinho, né? Uma pessoa que a gente aprendeu a amar desde os nossos tempos lá no Jardim Telma, e ele está conosco aqui, e ele vai cooperar conosco trazendo a mensagem. Mas primeiro vamos ouvir um maravilhoso louvor com o quarteto. Ao sentir o mundo ao meu redor, ao sentir, nada vi que pudesse ser real, nada vi, percebi que
Nosso irmão Diácono Leandro Avelar, mas antes vamos orar por ele. Feche teus olhos e intercedemos para o irmão Leandro. Pai de amor, Deus glorioso, mais uma vez nós louvamos o teu nome e pedimos a tua bênção. Pai, usa o teu servo poderosamente para que a mensagem que ele transmitiu que ele vai transmitir e que preparou, seja uma mensagem que venha falar poderosamente ao coração de todos nesse momento, que estão aí nos seus lares, sintonizados nesse culto online da Assembleia de Deus Ferrazópolis, né? Que o Senhor Deus venha abençoar cada uma dessas famílias. Fala, Pai, conforme o desejo de cada coração e conforme a necessidade de cada coração. É o que pedimos. Usa o teu servo em nome de Jesus. Diácono Leandro, está com a oportunidade. Pregue a palavra, meu querido. Deus abençoe. Queridos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, amigos, você que está nos assistindo nesta noite. Queridos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que nos assistem. Estou feliz, grato a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria que você meditasse comigo num texto bem conhecido, extremamente conhecido nosso, Salmos 23, farei menção de todos os seus versos, que diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, nos foi proposto um tema para ser trabalhado neste culto, e o tema que foi proposto foi: onde está Deus diante da pandemia? Esse questionamento, ele é muito fácil de se responder. Nós podemos substituir o pandemia por tantos outros termos, não é? Que representam a dor, que representam o sofrimento, que representam um sentido
de repente de injustiça. Olha, onde está Deus diante dessa guerra horrível? Onde está Deus diante desta corrupção terrível? Onde está Deus diante dessa enfermidade terrível que eu estou vivendo? Aonde está Deus diante desta dor que eu estou passando? Percebe? Então ela pode ser trocada, ela pode ser substituída muito facilmente, porque isto é um questionamento, uma indagação que faz parte do nosso dia a dia. O ser humano tende a procurar muito, né, e a falar muito, e a questionar muito sobre isso. E quando eu digo para você que é muito fácil responder uma pergunta como essa, você verá que é. Quando eu levo exatamente ao pé da letra, né, para responder essa pergunta, onde está Deus diante da pandemia? Deus está conosco. Josué, no capítulo 1, verso 9, nós vamos encontrar, olha, não fui eu que te ordenei a você? Deus falando, seja forte e corajoso, não apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nós vamos encontrar também Mateus no capítulo 28 e verso de número 20, Jesus dizendo, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, ou eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Em outra versão vai dizer, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então aonde Deus está? Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, ouvinte dessa ministração e deste culto. A questão, ou a grande questão aí, é que quando eu faço essa indagação de onde está Deus diante das situações, das tribulações, das lutas, e neste caso, usando aqui, diante desta pandemia, ou esse sofrimento todo que estamos passando, não só no Brasil, como no mundo, esta, na verdade, se trata de uma pergunta secundária. O que está por detrás desta pergunta, na verdade, por que Deus permite que isso aconteça? E aí nós começamos a ter um pouco mais de dificuldade para poder responder. Mas por que Deus permite isso? Mas por que Deus permite aquilo? Aconteceu uma explosão de um homem-bomba e muitas pessoas inocentes morreram. Aí vem a indagação, onde está Deus diante disso? O que quer dizer? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu ou permite que esta pandemia assole a todas as nações? Quando nós fazemos essas indagações, nós tendemos, por vezes, ter respostas positivas. Nós queremos respostas breves, não é verdade? Para começar a responder isso e a compreender um pouco sobre esta indagação, nós precisamos entender o que é a vontade de Deus. Alguns estudiosos classificam a vontade de Deus como a vontade absoluta e a vontade permissiva. Vontade absoluta, questão do absoluto, quando nós vamos procurar nos nossos dicionários, nós vamos encontrar
que ele significa algo sem restrição, algo completo, é total. Portanto, quando nós falamos de vontade absoluta de Deus, nós podemos dizer que esta é a perfeita vontade de Deus. Então, vontade absoluta é também conhecida como a perfeita vontade de Deus. Por vezes, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos estimulando a conhecer essa vontade, a compreender essa vontade. Na sua carta aos Efésios, no seu capítulo de número 5, versículo de número 17, ele vai dizer o seguinte: ora, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, é outro texto bem conhecido nosso, ele diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, que é para que experimenteis. Então olha lá, repetindo, e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos experimentar, mas para experimentar nós precisamos saber qual é essa vontade perfeita de Deus. Precisamos entender o que é essa vontade de Deus. Nós sabemos que para conhecer Deus, nós precisamos buscar na sua palavra. Nós precisamos nos aprofundar na sua palavra, na escritura, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, buscar em oração, falar com Deus. Cada dia que nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Mas, para ser breve, eu gostaria de trazer uma resposta rápida para essa primeira questão que colocamos, de qual é a perfeita vontade de Deus. Nós vamos encontrar em João, no capítulo de número 6 e verso 39, Jesus Cristo dizendo que a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me entregou se perca, mas que ressuscite no último dia. 1 Timóteo no capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 4 diz, olha, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecer, ou venham ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, é que haja salvação para todos. O que nós lemos em João 6:39, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu, ou que Deus, ou o Pai me entregou, ele se perca, mas que ressuscite no último dia. A vontade de Deus é essa. Agora, irmãos, vamos fazer um paralelo aqui. Qual pai quer ver o seu filho sofrer? Nós, como pais, mães que nos assistem, né? Fazemos de tudo para entregar o melhor para os nossos pequenos. Eles crescem,
fazemos de tudo. Se for preciso a correção acontecerá. Muitas das vezes com dor no coração. Mas é preciso que seja feito. É preciso que aconteça. Mas não é porque você corrige que você não ama. Pelo contrário, nós corrigimos porque nós amamos e queremos o melhor para eles. Mesmo que por vezes podemos pensar que aquele caminho é o melhor ou que aquilo é o melhor, mas lá na frente entendemos que não, mas cada pai, cada mãe trabalha, esforça para ver o seu filho ser feliz. Alcançar os seus objetivos. E Deus não é diferente. Nós falamos de pai, né? Quando nós colocamos esse paralelo, nós falamos de pais que são humanos, que são pessoas falhas, que são pessoas pecadoras. Agora, quanto mais Deus, o ser celestial e perfeito, como Deus se vê quando Ele olha para todos aqueles teus filhos no momento de sofrimento. Nós falamos então da primeira vontade, que foi a vontade absoluta de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a vontade permissiva de Deus. João no capítulo 6 e versículo 39, Cristo vai dizer: a vontade do Pai que me enviou é esta, que todos se salvem. Mas ele foca, ele enfatiza, dizendo que a vontade do Pai que me enviou é essa. Então qual é a vontade de Deus? É única, que todos se salvem. Portanto, quando nós falamos de vontade permissiva, eu não consigo encontrar base bíblica para defender isso que esses doutores e esses letrados por vezes nos traz. Mas, logo, o que chamamos, né, de vontade permissiva de Deus, se trata na verdade da permissão dada por Deus dentro do que nós conhecemos como livre-arbítrio. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas para ser salvo, é preciso aceitar a Jesus Cristo, conhecer a Cristo e reconhecer a Cristo como o seu Salvador. Porque nós vamos ver em João 14,6 que ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Jesus vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu posso aceitar ou não servir esse Cristo. Mas tenho a convicção de que haverá consequência para as minhas escolhas. Veja só, Israel, ele vivia um governo teocrático, ou seja, um governo regido por Deus. Um governo onde Deus era o seu rei, Deus era o seu orientador, Deus era o seu juiz. Mas vemos 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, todo o seu capítulo vai falar sobre isso,
que já no final da vida de Samuel, o povo vai até Samuel, rogando para que Samuel lhe elegesse um rei. No versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, nós vemos que após o povo fazer essa reivindicação, Samuel ele fica indignado e vai falar com Deus. E ele começa a contar para Deus o que o povo estava pedindo. Então Deus pede para que Samuel ele explicasse para o povo. Deus disse para Samuel o seguinte, falou: olha Samuel, não se preocupa. Você está frustrado, você está indignado por causa dessa decisão do povo. Mas quando o povo tomou essa atitude, Samuel, ele não tomou essa atitude contra você, mas ele tomou uma atitude contra mim. O povo não te rejeitou, Samuel, mas o povo me rejeita. Então Deus pega e diz para Samuel: olha, vai lá Samuel, e explica para o povo a consequência das suas escolhas. E nós vamos ver então Samuel agora relatando a consequência das escolhas. O que um rei faria com o povo de Israel. E esta explicação de Samuel, ela vai do versículo 9 até o versículo 18. Do versículo 18 ao versículo 20, encontramos o finalzinho do alerta de Deus e a decisão do povo. E ele vai dizer o seguinte: então naquele dia, era Deus falando, olha, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, o rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. O povo estava determinado, e nós também seremos como todas as nações, ou todas as outras nações. O que o povo queria era ser igual aos outros, mas nós somos diferentes, nós somos escolhidos. Israel era uma nação santa, selecionada por Deus, o povo adquirido. E o povo diz: olha, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Veja só, meus irmãos, a decisão do povo de Israel. Deus esteve sempre na frente das batalhas. Deus abrira o mar vermelho, Deus parara o rio Jordão, Deus havia dado feito tantos sinais, prodígios, operados tantas maravilhas no meio daquele povo, mas agora eles queriam um rei que lutasse as guerras deles. Assim eles entendiam. Mas Deus, ele diz para Samuel: olha, acontecerá assim, assim e assim, porque o povo me abandonou. E então Samuel levanta a Saul como sendo o primeiro rei de Israel. Então, meus irmãos, nós entendemos que Deus permite, porque Ele respeita algo que Ele nos deu, chamado de livre-arbítrio. Mas essa não é a vontade de Deus. Da mesma forma que nós choramos a dor, nós sentimos a dor e choramos a morte de um ente querido, Deus também. Mas Ele não pode interferir. Ele é supremo, mas a tua palavra não volta atrás. E Ele nos deu esse livre acesso, esse livre arbítrio. Então, porque Deus permite que isso aconteça, tudo que o homem intentar, tudo que o homem programar fazer, Deus vai permitir que ele faça. É por isso que nós sempre aconselhamos: todas as decisões que você tem para tomar, seja ela decisões grandes, seja ela decisões pequenas,
as tomes debaixo de oração, para que Deus direcione você e que você seja assertivo nas suas decisões, nas suas escolhas. Porque Deus vai permitir, por vezes Ele vai nos orientar, mas Ele vai permitir. Ele vai aceitar que nós tomemos as nossas decisões. Da mesma forma que Deus permitiu e não interferiu quando Adão e Eva pecaram, Deus permitirá que os homens tracem livremente os seus próprios caminhos. E aí você pode ver, lá em Romanos, no capítulo 1 e versículo 28, Deus, Ele nos deu plena liberdade. Veja como que Ele faz com Adão e Eva. Então Ele dá liberdade para Adão comer de todas as árvores do jardim. E Ele garantiu a Adão e a Eva livre acesso a todas elas, incluindo a do conhecimento do bem e do mal. Com a liberdade concedida, foi apresentado um aviso solene. Deus deu a liberdade, mas Ele avisa. E Ele vai dizer: olha, no dia que você, Adão, e você, Eva, comer da árvore ou do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente haveria de morrer. Deus, Ele deu um motivo para Adão e Deus deu um motivo para Eva, para que um motivo pelo qual ele não deveria comer o fruto. Olha que interessante isso. Deus, Ele deixa o povo, deixa Adão e Eva no jardim, e Ele diz: olha, o dia que você comer desse fruto, ou do fruto desta árvore, da ciência, do bem, ou do conhecimento do bem e do mal, a partir do momento que você comer desse fruto, você vai morrer. E essa é a atitude de Deus de falar: olha, eu te dou o livre arbítrio, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Mas a partir do momento que você fizer isso aqui, que eu disse para você não fazer, você vai morrer. Então essa atitude de Deus é um motivo que Deus dá para que ele não comesse do fruto. Assim como Deus fez com Adão, Ele também nos deu, através da morte de Cristo, motivo suficiente para viver uma vida de santidade. Porque através de Cristo, é por Cristo, por meio de Cristo, por meio da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós estamos aqui. É por causa de Cristo que nós temos vida, e vida com abundância. Então, Jesus Cristo, ou Deus, Ele nos dá um motivo para rejeitar o pecado. E qual é o motivo que Cristo nos dá para rejeitar o motivo? Qual o motivo que Cristo nos dá para rejeitar o pecado? É saber que existe um lugar preparado para todos nós, chamado céus, onde estaremos junto com Cristo, revendo todos os irmãos, revendo todos os amigos, todos aqueles que partiram com Cristo. Isso é o que nós buscamos, esse é o nosso alvo. Cristo, Ele não disse que a nossa vida seria livre de espinhos. Pelo contrário, Cristo, Ele diz que nós teríamos aflições. João, no capítulo 16, verso 33, aquele versículo conhecido: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições. Cristo está afirmando, no mundo você vai ter aflição, você vai ter sofrimento. Mas ele diz, olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil, meu irmão, mas cabe a todos nós entendermos que tudo na vida é temporal. E o que é atemporal nos espera nos céus de glória. As aflições que passamos aqui, toda a dor, toda a luta, todo o sofrimento, não se compara com o que Deus tem preparado para todos nós. Romanos no capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, meus irmãos, luta todos nós teremos, dificuldade todos nós teremos, e a pandemia é mais uma provação, é mais uma luta que nós estamos vivendo. E sabemos que não é fácil compreender. Isaías 43 vai dizer o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim nenhum se formou, nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranhos não houve entre vós, porque vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, quem pode intentar, quem pode impedir o agir de Deus? O que nos faz diferente do mundo é saber que mesmo em meio da pandemia, mesmo em meio às dificuldades, ou em qualquer que seja a crise, Deus está conosco e tem cuidado de nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, é socorro presente no momento da angústia, no momento da aflição, é socorro presente no momento da pandemia, é um socorro presente no momento do desemprego, é socorro presente no momento da fome, da tribulação, seja qual for a dor que você está sentindo, o Deus de Jacó está conosco. Então, onde Deus está na pandemia? Onde Ele sempre esteve. Em mim, em você, em toda parte. Deus está em tudo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua família. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meus amados, essa palavra veio direto do coração de Deus para o nosso coração. Guarde essa palavra, medite nessa palavra. Nós estamos encerrando esse momento. Você que teve a oportunidade de aceitar Jesus, muito bem. Se não teve, eu ainda endosso aqui, reforço o apelo. Tome a decisão certa, aí onde você estiver.
né? Se você ainda não tomou depois da palavra ministrada, sabe que Deus ainda te aceita e Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Antes de encerrar, nós ainda vamos ter um maravilhoso louvor com a nossa irmã Neuci. Neuci, que Deus possa te abençoar poderosamente pela sua disposição, sempre em prontidão para atender, não é? Que Deus abençoe você poderosamente. Vamos ouvir o louvor com a nossa irmã Neuci, para em seguida nós encerrarmos o culto desta noite. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse pé vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar.
bem, meus amados. Eu acredito que o Senhor Deus falou poderosamente aos nossos corações no dia de hoje. Essa noite foi coroada de bênção para você. Ouvimos louvor, ouvimos meditações e ouvimos também a grandiosa palavra de Deus, sem contar que adoramos a Deus e intercedemos também. Mas, infelizmente, chegamos ao final de mais um culto e eu não poderia me despedir de você sem dizer essa palavra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Mas antes ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é para o seu coração. Tranquiliza a sua alma, tenha uma ótima semana que está por vir, que o Senhor Deus nos direcione. Existem promessas de abertura responsável da volta ao trabalho. Não sei se isso vai se concretizar, mas vamos orar para que, se isso acontecer, tenha menos vítimas, né? Está tendo muitas vítimas por conta do coronavírus e aí está ficando uma situação muito difícil e desagradável, porque famílias estão sendo marcadas e que não tenhamos mais vítimas, que isso diminua, que o Senhor Deus dissipe essa peste, dissipe o coronavírus e o nome do Senhor seja glorificado. Então, aquieta e se proteja. Se proteja usando a máscara ao sair de casa, se proteja quando sair, se for trabalhar, lá higienize as mãos quando chegar no ambiente de trabalho. Quando voltar para casa, vindo de máscara, também se higienize no local isolado, tira ali a máscara, tire ali a luva, higienize a mão, se a roupa você ficou muito tempo, deixa num lugar direto, para depois você entrar na sua casa e não levar o vírus para sua casa. Então, assim, cabe a nós nos protegermos e também cabe a Deus a não permitir que algumas falhas da proteção sejam portas de abertura para a entrada do vírus. Não, o Senhor Deus vai nos proteger, vamos confiar nisso, mas façamos a nossa parte todos. Nós vamos orar encerrando esse culto. Quero agradecer ao pastor Jó pela oportunidade, a Débora que organizou junto com o Júnior, eles tiveram um trabalho tremendo, o Leandro também, organizando esses vídeos, tanto da escola dominical quanto os vídeos dos cultos. Que trabalho que não dá, hein? Vocês são heróis, viu? Saiba disso. Através de vocês são instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Estamos sendo grandemente abençoados por você. Pastor Jó, Deus te abençoe, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe o corpo ministerial, Deus abençoe as irmãs, os jovens, adolescentes, Deus abençoe as criancinhas, Deus abençoe a orquestra, Deus abençoe todos os departamentos e que possamos depois retornar e juntos nos abraçarmos, não é? Retornar à comunhão, conversarmos, né? Termos momentos de comunhão agradável. É o que oramos. Nós vamos fazer essa oração encerrando esse culto e vou pedir essa bênção de Deus também. E depois a ministração da bênção apostólica. Feche teus olhos mais uma vez. Pai de amor, eu te agradeço por este culto maravilhoso, glorioso que o Senhor nos deu. Tranquiliza a nossa alma, Pai. Porque o Senhor diz na tua palavra durante o culto todo para nós nos aquietarmos. Nós também, Senhor, reconhecemos a palavra de Jesus que diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. E lançamos agora. Queremos descansar nossa alma, ó Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa a nossa vida, abençoa a tua igreja, meu Deus. E que se houver uma abertura gradual, Senhor Deus, seja responsável e que isso não seja motivo ou oportunidade para o vírus contagiar os nossos irmãos e nem as pessoas que nós amamos. A minha oração é que não contagie mais ninguém, Senhor Deus. Faça uma obra maravilhosa, entre com providência, faça uma obra tremenda e gloriosa. Eu oro, Pai, em espírito. Eu oro em verdade, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor faça um tremendo mover na vida dos nossos irmãos. Dá uma semana de paz, uma semana abençoada, que o Senhor seja com todos eles, o Senhor seja conosco, e que eles, em contrapartida, continuem adorando e bendizendo o seu nome, onde quer que colocar a planta dos pés. É o que peço. Peço a tua bênção na vida do teu filho. Abençoa o teu filho agora. Aleluia. Abençoa agora. Eu ministro a bênção da autoridade em nome de Jesus. Meu querido, seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Digam todos comigo aí, onde você estiver. Amém. É isso. Amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.